Amém, meus irmãos? Os irmãos estão felizes de estar aqui nessa manhã? Vou contar uma piada para vocês. É uma piada de advogado. Vocês podem pensar que é uma perseguição à minha esposa, mas não é. Sabe por que não é? Porque é ela que me conta essas piadas. Eu só repito aqui para os irmãos. Mas diz que um advogado achou um tatu na rodovia. Alguém já ouviu essa? E aí ele chegou, passou no posto policial, a polícia parou ele. Falou, doutor, abre o porta-mala, deixa eu ver o que tem lá atrás. Quando abriu o porta-mala, um tatu. Aí o policial falou para ele, doutor, um tatu, doutor. Aqui é a prova do crime, você sabe, é proibido. É um animal silvestre, você não pode transportar isso aqui. O senhor vai ser preso por causa disso. Aí o advogado falou, rapaz, esse tatu é um tatu de estimação. Eu crio ele desde pequeno. Encontrei ele abandonado, peguei, cuidei dele, é por isso que ele está vivo. Ele é de estimação. E eu vou mostrar para você que ele é de estimação. Vou soltar ele nessa mata aqui, vai passar 5 minutos, eu vou chamar e ele vai voltar. Aí o policial falou, eu quero ver se é verdade. Então solta ele aí. Soltou o tatu. Passou 5 minutos. O policial falou, doutor, chama o tatu. E o advogado falou, que tatu? Sem prova do crime. O tema da palavra hoje é entrando no descanso e tomando posse das promessas. Repita comigo, entrando no descanso e tomando posse das promessas. Quem aqui quer tomar posse das promessas de Deus aí? Levanta a mão. Há muitas promessas do Senhor para nós. E a Bíblia diz que em todas elas nós temos o sim e o amém. A resposta de Deus é sim para nós. É sempre sim. Mas o grande desafio que nós enfrentamos, essa geração enfrenta, a geração de crentes, é viver uma vida cristã apoiada no descanso, apoiada no favor de Deus, na graça de Deus. Mas como não cair no ativismo numa geração tão ativista? Numa geração que trabalha tanto, que tem que dar tantas respostas. Como não cair no ativismo nos nossos dias? Uma geração que as pessoas correm de um lado para o outro. E a Bíblia diz que isso iria acontecer na geração dos últimos tempos. As pessoas correriam de um lado para o outro. Essa é uma geração muito ativista, que tem muitas coisas para fazer, que tem muitas respostas para dar. Mas como viver uma vida em paz? Em meio a tanta pressão, como viver uma vida tranquila? A palavra fala que existe um descanso, que é um lugar onde nós podemos viver, um lugar onde nós podemos operar. Nós precisamos viver o evangelho verdadeiro, dentro do descanso de Deus. Mas talvez a ideia que você tenha de descanso é uma ideia um pouco equivocada em relação ao que está escrito na palavra de Deus. Porque quando nós pensamos em descanso, nós pensamos em viajar, nós pensamos em férias, nós pensamos naquele dia de folga. E tudo isso é bom e tudo isso pode fazer parte do descanso para o nosso corpo, porque o nosso corpo precisa. Nosso corpo precisa de férias, nosso corpo precisa de um dia de descanso. Nosso corpo precisa disso. Mas a palavra descanso na Bíblia é muito mais amplo do que isso. Porque quando a Bíblia fala do descanso, ela não está falando de um dia, nem de uma temporada, um tempo de férias. Mas a Bíblia está falando de satisfação por um trabalho concluído. Às vezes você pode tirar férias, mas as suas férias podem se transformar em dias de muito mais opressão do que realmente descanso. Se você viaja, mas você pensa, nossa, se eu gastar isso aqui, depois eu não tenho como pagar, agora eu vou ter que pagar as passagens, minha empresa ficou lá, nossa, e a igreja, o que eu faço? Eu estou preocupado. Você não descansa, é pior. Eu te digo, eu já viajei assim. Quando você viaja com pouco dinheiro, é muito ruim. Porque você fica preocupado em não comer, não gastar, em não fazer as coisas, e você está preocupado já em voltar e ter que pagar as contas aqui, E acaba que você não descansa. Então, nós não podemos dizer que férias é descanso ou que um dia de descanso é propriamente o descanso que Deus fala. Mas o descanso que Deus fala é mais do que tirar férias ou um dia de descanso.
O descanso da palavra de Deus é uma condição e também é uma pessoa. O descanso da palavra de Deus é muito mais do que, talvez, essa conotação que nós imaginamos. Eu vou ficar 30 dias de férias e vou resolver todos os meus problemas. Isso não é verdade, porque não vai. Nós precisamos, na verdade, trabalhar dentro do descanso de Deus. O descanso na Bíblia tem um duplo comprimento. Primeiro, quando a Bíblia fala do descanso, ele fala de uma condição que nós podemos viver aqui. Uma condição de descanso na terra. Uma condição de paz de espírito, paz do nosso coração. Mas a Bíblia também aponta para um outro descanso, que é o descanso eterno. É quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós vamos estar com Ele para todo sempre. Lá não haverá labor, não haverá choro, não haverá sofrimento, e é isso que está escrito. Então, quando a Bíblia fala do descanso, ela está falando em dois aspectos. No aspecto de uma condição que nós podemos viver aqui em Cristo, e no aspecto do nosso descanso eterno, quando estivermos com o Senhor. Amém? Em Deuteronômio capítulo 12, eu quero mostrar para você que quando Deus prometeu para os judeus a terra prometida era um tipo de descanso que Deus estava prometendo para aquele povo. Deus prometeu para os judeus que eles iam sair do Egito, iam atravessar o deserto e iam entrar no descanso. Hoje você também pode entrar no descanso de Deus. Amém? Você pode entrar no descanso que Deus tem para você. Deuteronômio capítulo 12, versículo 8. Queria que projetasse aqui Deuteronômio, capítulo 12, versículo 8 até o 12. Diz assim: não procedereis em nada, segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passarei o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Então aqui está apontando para Canaã como uma terra de descanso. Deus queria colocar aquele povo que estava no Egito, que eram escravos lá no Egito, numa terra de descanso. Essa é a condição que nós entramos quando nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, nós saímos do Egito e entramos no descanso de Deus. Mas, pastor, isso é automático, isso é o que Deus quer que você viva. Mas nós sabemos que nem todos vivem realmente em paz. Nem todos vivem dentro desta condição de descanso. Quando eu falo de uma condição de descanso, é uma condição de descansar naquilo que Deus já fez por você, de tranquilidade, de paz no coração. Porque nós falamos de prosperidade antes, e eu te digo, a maior prosperidade é você ter paz no seu coração, porque isso é tudo que o mundo busca. O mundo busca a paz, mas a paz que o Senhor tem para nos dar não é a paz que o mundo dá. Porque a paz do mundo ela é momentânea, mas a paz de Deus ela é uma condição que invade o nosso ser. Depois eu vou ler um texto que fala sobre isso. Lá em João, no capítulo 14, deixa eu ler esse texto aqui que fala de paz, versículo 27. João capítulo 14, verso 27. Deixa eu ler esse texto aqui para você. Abra sua Bíblia em João 14, 27. Aqui diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então aqui está sendo oferecida para nós uma condição de descanso. Mas eu estou falando de descanso numa sociedade muito ativista. De pessoas que trabalham muito, que fazem muitas coisas. E quando a Bíblia fala do descanso que Deus descansou, lá em Gênesis capítulo 2, eu vou ler depois isso. Gênesis capítulo 2, quando fala que Deus descansou, a Bíblia não entra em contradição quando diz que Deus não se cansa. A verdade é que Deus não se fadiga e não se cansa.
Então por que Deus descansou? A palavra diz que ele fez todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. E naquele contexto a palavra descansou é mais do que você deitar numa rede e ficar de perna para o ar. Não é isso, não foi isso que Deus fez. Deus viu que tudo que ele fez era bom. Deus concluiu, na conclusão ele viu que tudo que ele fez era bom. Então nesse sentido, Deus descansou. Ele percebeu que tudo que ele fez era bom e então ele descansou. Há 3 coisas que me impedem de entrar no descanso de Deus. Primeira delas, incredulidade. Na verdade, a incredulidade, a desobediência, são condições que impedem você de entrar no descanso de Deus. Havia um descanso prometido para aqueles que saíram do Egito, mas a palavra diz que muitos deles, de fato, não entraram. Vamos ler em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, vamos ler versículo 18. Hebreus capítulo 3, versículos 18 e 19. Diz assim: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui, na verdade, o escritor de Hebreus estava falando do povo de Israel. Estava falando o motivo pelo qual muitos deles não entraram no descanso. E quando eu falo muitos, eu estou falando de milhões de pessoas que saíram do Egito e pereceram no deserto. Por que eles pereceram no deserto e por que eles não entraram no descanso? Porque eles não entenderam que o descanso era uma condição. Era a condição que os faria sobreviver no período do deserto. O descanso era, na verdade, a condição que Deus estabeleceu para que eles passassem por todo o sofrimento do deserto. Porque o deserto tem coisas boas também. Mas eles não entenderam, e aqui diz que por causa da desobediência e da incredulidade, eles foram proibidos de entrar no verdadeiro descanso. Eles foram proibidos de entrar na terra prometida. Eu te digo, meu irmão, tudo no reino espiritual só pode ser acessado pela fé. Se você for alguém incrédulo, você não vai entrar. Deixa eu ler aqui agora, volta para o versículo 1. Olha só: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Aqui veja, o escritor de Hebreus, ele está mostrando a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Ele está mostrando a superioridade da graça em relação à lei. Olha o versículo 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu, todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Aqui está falando o seguinte: você está ouvindo a palavra de Deus hoje, então abra o seu coração. Não deixa para aceitar Jesus depois, não. Abra o seu coração agora. E não seja como aquele povo que foi incrédulo e lá no deserto me provocou. Porque a provocação foi que eles saíram do Egito, mas eles continuavam se lembrando das coisas do Egito. Isso é terrível. Eles continuavam se lembrando da comida do Egito. Eles falavam: olha, lá no Egito nós tínhamos carne, nós comíamos muita carne. Lá tinha cebola, lá tinha pepino, tinha alho, nós podíamos comer livremente.
Mas na verdade eles eram escravos. Eles eram escravos. Agora Deus liberta aquele povo e aquele povo começa então a criticar a Deus, porque não tinha carne para comer. Isso é o que a Bíblia fala aqui, chama de a provocação. Olha só o verso 9, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Veja que era uma geração muito incrédula. Eles viram a obra do Senhor por 40 anos, mas não creram. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Verso 12. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Você pode me perguntar: pastor, é possível frequentar a igreja e ter um coração perverso de incredulidade? É possível. É possível. Tem pessoas aqui dentro que já estão aqui, frequentam aqui, há anos, mas tem um perverso coração de incredulidade. Isso é comum? Não. Mas tem. Mas tem. Eu conheço as pessoas aqui, a maioria. E eu sei que tem. De pessoas que continuam vendo pornografia. Muito tempo aqui, muito tempo. Trai a esposa. Você está dando um recado? Não, eu não preciso dar recado. Isso aqui eu posso falar para a pessoa mesmo, sem nenhum problema. Mas é isso aqui que o texto está falando, é perverso coração de incredulidade. Perverso coração de incredulidade. Tem pessoas assim. Essas pessoas jamais entrarão no verdadeiro descanso. Jamais serão salvas. O título de evangélico não é passagem para o céu. Você não tem um bilhete premiado para você ir para o céu só porque você frequenta a igreja evangélica. Isso não significa nada. Tem muitos que têm perverso coração de incredulidade. Eu sei que a maioria aqui são crentes e são de Deus. Mas tem pessoas com esse coração aqui. Isso é terrível. E não é diferente daqueles que não entraram no descanso. Eu quero que você abra em Judas, versículo 5. Muitas pessoas, elas ouvem a palavra, mas a palavra não consegue penetrar no coração dessas pessoas. Elas continuam duras, incrédulas, são desobedientes. E a palavra diz que por causa da incredulidade o coração endurece. Mas eu te digo, essa pessoa de quem eu estou falando, ela jamais converteu, ela nunca foi crente mesmo. Mas há crentes que também endurecem o coração. E a palavra está dizendo aqui, tome cuidado com isso. Com perverso coração de incredulidade. Agora olha o que está escrito aqui em Judas 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Preste atenção, ele estava no Egito, naquele dia o anjo da morte ia passar, a Bíblia diz que Deus deu uma palavra: olha, vocês vão matar um cordeiro, passa o sangue no umbral da porta, que o anjo da morte vai passar. A casa que tiver a marca do sangue, o anjo da morte vai passar direto. A Bíblia diz que aquelas famílias foram poupadas. Isso é fato. Eles foram salvos ali. Aquelas famílias saíram do Egito, não tiveram nenhum dos seus filhos mortos, saíram do Egito, foram libertos por Deus do Egito, mas a maioria pereceu no deserto. Porque na caminhada eles pereceram. Quantos aqui estão entendendo? Aqui a exortação é essa. O que Judas está falando aqui é o seguinte: olha, toma cuidado para você não morrer no caminho, para você não cair no caminho. O que faz uma pessoa cair no deserto? É um coração incrédulo, é a desobediência. Porque tem muitas pessoas que elas são tão resistentes a obedecer a Deus, e a obedecer pessoas, porque você pensa talvez que obedecer a Deus é uma obediência direta, mas ela é através de nós.
Nós não queremos controlar ninguém aqui, mas se você não obedece o seu líder, você também não obedece a Deus. É engano você falar que obedece a Deus, que você ouve a Deus. Se você não consegue seguir uma direção simples. Mas esses homens, eles saíram do deserto, e o que aqui nós somos exortados é cuidado para você também não perecer antes de entrar no descanso celestial. Cuidado! Deixa eu ler de novo o texto. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Nós precisamos crer, amém, meu irmão? Mas a incredulidade, a desobediência, me impede de entrar no descanso de Deus. A murmuração também me impede de entrar no descanso de Deus. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 18, versículo 21, que a morte e a vida está no poder da língua. Quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Se a morte e a vida estão no poder da língua, cuidado com o que você fala. Nós achamos que nós podemos falar qualquer coisa, mas não podemos. O mundo espiritual se move por aquilo que nós falamos. Palavra tem poder. Repita comigo, a palavra tem poder. Fala para o seu irmão, a palavra tem poder. Meu irmão, é muito importante isso aqui que eu vou falar para você. Teve uma pesquisa, eu vi alguém falando isso, agora eu não me recordo quem foi que eu ouvi falando sobre isso, que foi o pastor Francisco Vasco. Foi o pastor Francisco Vasco, estou me lembrando agora. Até a semana passada. Ele falou que os cientistas colocaram duas plantas com o mesmo tipo de terra, a mesma planta, em dois ambientes separados. E eles pegaram um grupo de pessoas que começaram em uma das plantas a falar palavras de maldição para aquela planta. Você não presta, você é feia, você vai morrer. Enquanto que o outro grupo só falava palavras boas. Você é saudável, você é bonita, você vai crescer. As duas plantas. A que recebeu as palavras más, aquela planta secou e morreu. E a outra brotou. Isso aqui não é pesquisa de evangélico, de crente. Isso aqui é um fato. Aquilo que você fala tem poder. Então toma cuidado com aquilo que você fala, porque o diabo usa isso contra você. O diabo vai usar suas palavras contra você. Porque a Bíblia diz que na nossa língua há poder. Mas há poder mesmo, porque quando nós oramos, quando você, por exemplo, expulsa um demônio, ali é o poder da palavra de Deus. Quando você ora em nome de Jesus e manda aquele demônio sair, você vê ali um mundo espiritual se contorcendo. Mas a palavra tem tanto poder, você não pode falar qualquer coisa. E tem muitas pessoas que são murmuradoras. Pessoas murmuradoras, elas nunca vão herdar o reino de Deus. Porque esse foi um dos grandes problemas do povo que saiu do Egito e estava no deserto. Eles ficavam o tempo todo murmurando. Eles ficavam o tempo todo comparando o Egito com o deserto. Comparando Deus com o Egito. Reclamando. Murmuradores. Porque, meu irmão, para muitos, a igreja, ela é cheia de defeitos. Mas a igreja poderia fazer isso ou aquilo. Meu líder cobra demais. O pastor fulano de tal é isso. O pastor Rubens pregou aquilo. Meu irmão, para disso. Para com isso. Nós temos que parar de murmurar. Mas o meu emprego é isso. Mas o meu marido é aquilo. Mas o meu filho... Para de murmurar, começa a profetizar. Profetiza coisas boas. Profetiza na vida dos seus filhos, a conversão deles. Profetiza a respeito do seu líder. Profetiza a respeito dessa igreja. Use as suas palavras da maneira certa. Abra lá em Tiago capítulo 3. Deixa eu ler o versículo 1 para você. Tiago capítulo 3, verso 1. Vamos ler até o versículo 5.
que diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que são tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Aqui está falando que um leme que é tão pequeno, ele pode direcionar um navio que é tão grande. E aqui está falando que a nossa língua pode fazer o mesmo. A nossa língua tem poder, as nossas palavras têm poder. Então comece a profetizar sobre o seu ministério. Comece a profetizar sobre a sua vida financeira. Comece a profetizar sobre a sua saúde. Comece a profetizar sobre a salvação da sua casa. Comece a profetizar sobre o seu casamento. Comece a profetizar sobre todas as áreas da sua igreja, da sua vida. Profetiza. Nós precisamos usar a palavra de Deus da maneira correta. Nós lemos lá em Hebreus capítulo 3, verso 1, que Jesus, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Assim como o sumo sacerdote, ele pegava um sacrifício de animal, o sangue de um animal que tinha sido sacrificado, e apresentava a Deus para a remissão e perdão do pecado do povo. A Bíblia diz que Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão, apresenta aquilo que falamos ao Pai. Então, quando você profetiza a palavra de Deus, a palavra é apresentada a Deus. Aquela palavra que você falou, ela é apresentada a Deus pelo próprio Jesus, porque Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Se você começa a confessar que você é curado, isso vai se tornar a sua condição, porque o sumo sacerdote, Jesus, Ele vai pegar a sua confissão e apresenta para o Pai. Quando você começa a dizer: Senhor, eu sou curado, Tu és Jeová Rafá na minha vida, Tu és o Deus que me cura, o Deus que me sara, Tu és o médico dos médicos, pelas suas feridas eu fui sarado. Você está confessando a palavra, amém? Você está lançando semente, nós temos que confessar a palavra, confissão é bíblico. Você está ali confessando a palavra, e quando você diz: pelas suas feridas eu fui sarado, o próprio Jesus pega a sua confissão e diz ao Pai: Pai, Ele está dizendo que é curado pelas minhas feridas. E o Pai diz: então essa é a condição dele. Perceba, Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, aquilo que nós confessamos é apresentado ao Pai. Mas não se engane, quando você murmura, está sendo apresentado no mundo espiritual e o diabo vai agir. Abre portas. Murmuração abre portas de demônios, para demônios entrar. Você pode pensar que isso não é importante, mas eu te digo, é. E tem muitas pessoas murmuradoras que ficam o tempo inteiro reclamando de tudo. Nada está bom. E isso é um grande mal. Isso é um grande mal. Meu querido, seja feliz. Fala para o seu vizinho que está do lado. Seja feliz. Fala para ele: para de murmurar. Sabe que tem pessoas que elas ficam infamando a terra. Ah, minha vida é ruim. Ah, aquela igreja é ruim. Ah, o meu líder é isso. Ah, os meus filhos, aquilo. Números capítulo 14, versículo 35. Números 14, 35. Diz assim: eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão, e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra.
esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Aqueles homens, eles voltaram da terra de Canaã com um relatório negativo. A forma como eles viram a terra de Canaã, eles só viram os pontos negativos. A terra, a Bíblia diz que era muito boa. Eles próprios falaram, a terra é muito boa e muito produtiva. Mas lá tem gigantes. E nós seremos como pão diante deles. Nós não vamos poder vencê-los. E a palavra diz que milhões de pessoas ficaram inflamadas por aquilo que aqueles 10 espias falaram. Eles infamaram a terra. E está cheio de pessoas hoje murmurando, infamando a terra. Falando mal do casamento, quando eu digo do casamento, não do seu próprio casamento, mas do casamento em si. Falando mal de igreja. Falando mal do país, falando mal da família. Não infame a terra. Você já viu pastores que ficam pregando contra a igreja? Que a igreja é isso, que a igreja que é culpada disso, que a igreja é culpada daquilo, infamando a terra. Tem um cantor aí, nós cantamos as músicas dele, que hipócrita. Ele vai para a internet para falar mal da igreja. As mesmas igrejas que pagam cachê de até 100 mil para ele. Mas ele não se importa de receber um cachê de 100 mil. Mas vai para lá falando que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. É o santão. Quando ele está em um evento com outros cantores, ele tem que ter o camarim dele. Nenhum outro cantor pode entrar lá. Isso é cristianismo? Onde que foi? Qualquer um cantaria qualquer coisa por 100 mil. Ele pensa que isso é evangelho? Nunca foi. E no dia que ele falar, vou parar de cantar, ele não tem um seguidor, não fez um discípulo. Mas gosta de ir para a internet e falar mal de outros cantores e da igreja, infamando a terra. Já basta alguns políticos ladrões por aí que estão falando, deixa para eles falar. Agora, nós aqui dentro não podemos infamar a terra. Nós temos que profetizar coisas boas, coisas que vão produzir vida. Você tem que profetizar aquilo que vai produzir vida na sua casa, na sua família, e não o contrário. Mas tem muito crente murmurando o tempo inteiro. Isso vai impedir você de entrar no seu descanso. Pessoas murmuradoras nunca vão entrar no descanso. Elas vão estar sempre atormentadas por muitas coisas, porque murmuradores nunca sabem agradecer e jamais estão satisfeitos com aquilo que têm. Se você não estiver satisfeito com aquilo que você tem, você nunca vai ter mais. Porque a sua postura é a postura de um murmurador. Deus, ele trabalha com processos. Você tem que respeitar isso. E esses homens aqui não respeitaram. A palavra diz que quando Deus estava criando os universos, a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Mas perceba que não havia luz ainda. Mas quando a palavra foi liberada, haja luz, o Espírito formou a luz. Palavra. O Espírito pairava sobre a terra, mas havia trevas sobre a face da terra, sobre a face do abismo. Mas quando a palavra foi liberada, o Espírito criou a luz. Haja luz, e houve luz. Nós precisamos entender que as nossas palavras têm poder de criação. Têm poder para criar. Eu não sei se você sabe, mas lá em Israel, quando uma criança nasce, o pai já começa a profetizar aquilo que ela vai ser. Você vai ser um médico. Você vai ser um arquiteto. Você vai ser... E começa a profetizar. Você vai ser um cientista. Você sabia que mais de 150 judeus já ganharam o prêmio Nobel? Mais de 150 judeus. Um país que é menor do que o estado de Sergipe. O menor estado brasileiro. 150 Nobel. Nós nunca ganhamos nenhum. Um país de 200 milhões de habitantes. A palavra tem poder, eles profetizam, você vai ser inteligente. Você vai ser um grande físico. Você vai ser muito conhecido. Aí, 150 Nobel. Nobel da Paz, Nobel de Medicina, Nobel da Ciência.
Nobel de matemática, Nobel de que mais que tem? De física? Que eu falei, não? Muito Nobel aí. Outra coisa que nos impede de entrar no descanso é o merecimento. Se você acha que merece, você nunca vai entrar no descanso. Sabe qual o problema daquela geração do deserto? Eles achavam que mereciam coisa melhor. Eu mereço algo melhor do que esse deserto. Ok. Mas eles tinham que entender uma coisa, eles eram escravos lá no Egito. Quando eles não faziam o trabalho que tinham que fazer, eles apanhavam. Eles não tinham liberdade para fazer tudo que eles podiam fazer lá no deserto. Lá no Egito eles não tinham liberdade, mas no deserto eles tinham. Gálatas capítulo 5, verso 4. Olha o que diz aqui. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Por que a Bíblia fala que aqueles que procuram justificar a si mesmo, justificar na lei ou na sua justiça própria, ele decai da graça? Porque se você decai da graça, significa que a graça está acima, você caiu para alguma coisa que está abaixo. Nós precisamos viver debaixo do favor e da graça de Deus. Amém? Nós precisamos viver debaixo do favor de Deus. Mas quando você tenta viver pela sua justiça própria, pelo seu merecimento, por aquilo que você acha que merece, você decaiu da graça. Não seja vítima de nada. Fala para o seu irmão, não seja vítima. Não seja vítima, meu irmão. Não acha que você é vítima, não. Jesus salvou você, escreveu o seu nome no livro da vida. Você quer coisa melhor do que isso? Mas a palavra diz que aquele que quer se auto-justificar, ou aquele que quer se justificar na lei, ou naquilo que ele faz, ele decai da graça, porque ele pensa que é bom, porque ele pensa que a bondade que ele tem é suficiente para que ele entre no céu, para que Deus o abençoe. Irmãos, nós fazemos coisas erradas todos os dias. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós nem estaríamos aqui. É isso que nós temos que pensar. Se hoje eu sou um pastor, se hoje eu sou um crente, se você é um crente, é por causa do favor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Não pense diferente disso, não pense que você é merecedor de coisa alguma, porque não é. Mas na bondade de Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer abençoar você. Quer. Mas aqui está falando que quando você se auto-justifica, quando você se justifica nas suas obras, nas suas ações, você decai da graça. O que aqueles homens lá que saíram do Egito, aqueles hebreus, eles pensavam de si mesmos? Eles achavam que mereciam uma moradia melhor, uma comida melhor, um líder melhor, terras melhores. Era isso que eles pensavam. Nós precisamos comer melhor. Você pode pensar, pastor, o deserto é difícil. Realmente, é difícil. Nós estivemos no deserto onde eles ficaram. É difícil, mas tinha uma condição. Quando a gente estava no deserto, o sol estava queimando nossa cabeça. E o sol queimar sua cabeça no deserto é difícil. Você olha, você não vê uma árvore, mas não no caso dos hebreus. A palavra diz que tinha uma nuvem sobre eles, que cobria eles do calor durante o dia, e uma coluna de fogo que os acompanhava durante a noite. E mesmo assim, eles murmuravam. Era uma geração má. Nós não podemos murmurar. Mas pastor, o que é o descanso? Descanso não é mera inatividade. Que talvez alguém pense que o descanso é ociosidade, é ficar sem fazer nada, né? Não, o descanso ele é satisfação e deleite por um trabalho realizado. Sabe quando você tem na sua agenda lá, você tem que fazer um monte de coisa, né? Você tem 10 coisas para fazer. Chega no final do dia, você conseguiu fazer as 10 coisas, você se sente satisfeito. Você se sente descansado por aquilo que você tinha que fazer. Então, quando Deus fez o universo, criou o homem, criou todas as coisas, a Bíblia diz que ele ficou satisfeito. Então, o descanso é estar satisfeito. Você está satisfeito? Sim ou não? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está satisfeito? Então, aquela ideia de
eu vou tirar 30 dias de férias. Eu acredito que férias é de Deus, que vai descansar o seu corpo, pode ajudar você a descansar até mesmo a sua mente. Mas não é isso. Não é isso. O descanso, na verdade, é a condição de estarmos em Cristo. Isso é o descanso. É me deleitar na obra de Deus. Deixa eu te falar aqui. Eu sei que a maioria não é assim. E eu não sei por que não é. Talvez porque nunca experimentou. Mas eu me deleito em orar. Eu gosto de orar. Eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu gosto de adorar o Senhor. Então, uma das coisas que eu mais me deleito é sair da minha casa e vir para cá para passar um tempo com Deus aqui. Só eu e Deus. Eu sei que muitas pessoas não gostam disso, porque talvez não desenvolveram um relacionamento com Deus. Elas têm apenas um relacionamento superficial e oram pouco. E eu estou falando aqui agora de estatística. As pessoas oram pouco. Mas eu nasci numa igreja que orava muito, que ensinava muito sobre o relacionamento com Deus. E eu aprendi isso desde que eu nasci de novo. Nunca foi algo difícil para mim. E eu fui orando cada vez mais, buscando a Deus. E às vezes eu orava, quando eu comecei a ter um tempo com Deus, era mais ou menos 1 hora. Depois isso foi aumentando. Hoje, eu não estou falando que isso acontece todos os dias, às vezes não consigo fazer isso. Mas hoje eu oro de manhã, eu venho para cá de manhã, venho para cá à tarde, fico aqui orando, fico aqui adorando, fico aqui meditando na palavra de Deus. Isso para mim é descanso. Eu descanso nisso. Quando eu estou aqui orando, às vezes choro, às vezes não, às vezes sinto a presença de Deus, às vezes não. Na maioria das vezes eu não sinto. Mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Até mesmo quando eu não vejo, eu sei que Deus está trabalhando. E eu me deleito nisso. Isso é o quê, pastor? Descanso. Mas eu não venho para cá para ficar fazendo nada, para ver vídeos na internet. Não. Eu venho para cá para orar, porque é o que eu gosto de fazer, para adorar. E às vezes na minha mente, eu vou adorar 1 hora. Quando eu vejo, já estou 2 horas adorando, 3 horas adorando, porque isso é deleite. Amém, meus irmãos? Talvez seja assim também no seu trabalho. Pastor, meu trabalho é tão ruim. Mas por que você não muda a sua confissão? Começa a mudar a sua confissão. Começa a cantar lá no seu serviço, se for permitido. Quando não tiver ninguém, canta. Começa a se deleitar. Começa a profetizar no seu trabalho. Quem sabe Deus não vai fazer disso um trabalho que você vai amar. Quem é que gosta do seu trabalho? Pode ser sincero. Seja sincero aí, porque tem uns que eu sei que não gosta, também tem que ser sincero. Então você está se deleitando, a maioria gosta. Glória a Deus por isso, que bom que você tem um trabalho, né? Glória a Deus por isso, agradeço a Deus. Senhor, esse trabalho não era o que eu imaginava, mas eu tenho um trabalho, isso aqui me sustenta. Vou abençoar essa empresa aqui que eu trabalho, vou abençoar a minha empresa. Quantos aqui estão entendendo? Diga amém. Amém. É isso aqui, é descanso. Fica imaginando jogador de futebol. Deve ser bom demais. Entrar naquele estádio lotado. Tudo que você tem que fazer é gol e ir para o abraço. E todo mundo te aplaudindo. Quando você erra, te xinga também. Não tem perdão, não. Mas deve ser muito bom entrar no Maracanã lotado e fazer um gol. Meu Deus. Isso é que é trabalhar no descanso. Esquece isso, é só coisa minha mesmo. A Bíblia diz que lá no deserto, eu já estou terminando. A Bíblia diz que o pão caía do céu. Porque eles começaram a murmurar. E aí a Bíblia diz que o pão de Deus começou a cair do céu. O maná começou a cair do céu. Isso acontecia todos os dias. E na primeira vez que o maná caiu, Deus avisou, olha, é para colher somente o suficiente para cada um, que era o equivalente a 2 litros de maná. E dali, com aquelas sementes, eles faziam pão, um bolo, que tinha gosto de mel. E eles faziam aquele bolo ali. Só que na primeira vez que o maná caiu, todo mundo desesperou e começou a colher muito maná. Mas a palavra diz que o maná deu bicho.
O que sobrou para o outro dia deu bicho, porque era o maná de cada dia. Mas lembre-se, eles não estavam no descanso, porém, estavam recebendo o pão todos os dias. Olha a misericórdia de Deus, todos os dias eles recebiam o pão. Na sexta-feira, eles tinham que colher o dobro, porque no sábado não ia cair o maná. Então, eles tinham que confiar que o maná, no outro dia, estaria bom. E aí, no sábado, eles escolhiam o dobro, na sexta, eles escolhiam o dobro, e comiam o maná no sábado, que ele não dava bicho. Mas qualquer outro dia da semana que ele escolhesse o dobro, ia dar bicho. O que isso mostra para nós? Que nós precisamos confiar em Deus. E agora eu vou voltar agora para o dia de descanso que você tem que ter. Quando você tira um dia de descanso lá na sua família, isso é importante. Porque você está entregando as suas obras na mão de Deus. Nós não entendemos que o dia de descanso tem que ser o sábado, como os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia nos acusam de ter o sinal da besta, porque nós guardamos o domingo. Eles falam que isso é o sinal da besta. Não tem sentido nenhum isso. Porque nós não guardamos o domingo. A minha empresa trabalha no domingo. Mas um dia da semana é importante você ter, com a sua família, passar com a sua família, porque você precisa confiar que Deus vai fazer naquele dia. E é importante tirar férias também, porque quando você tira férias, você está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, o Senhor cuida da minha empresa, o Senhor cuida do meu trabalho, o Senhor cuida da minha igreja. Os irmãos estão entendendo? Isso é fé. Não, eu não tiro férias, porque o diabo não entra de férias. É lógico, o diabo ele não descansa mesmo, ele está atormentado. Mas nós descansamos porque nós estamos em Deus. Eu vi uma frase do padre Fábio de Mello, sempre esqueço o nome dele, porque ele estava na praia e chegou uma pessoa e falou para ele: ô padre, você está de férias? Está aqui na praia, está de férias, mas o diabo não tira férias. Ele falou: não tira mesmo não, porque ele mandou você vir aqui me atormentar. Quando nós tiramos férias, não é só para o nosso corpo, é a confiança que nós temos que ter em Deus. Aquele maná caía todos os dias. Olha só, Êxodo capítulo 16, verso 4, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Agora, o mais interessante é que todos os dias do deserto, quando eles não estavam no descanso, o maná caía do céu. Eles não tinham que trabalhar para o maná cair. Mas no momento que eles entraram no descanso, o que aconteceu? O maná parou de cair. Não parece contraditório? Deus oferece para eles uma terra de descanso. No deserto, o maná caía todos os dias sem ter que trabalhar. Mas quando eles entram na terra, cessa de cair o maná. O que aconteceu quando eles entraram na terra? O que eu quero mostrar para você é que descanso não é inatividade, não é ociosidade. O descanso é trabalho, mas é deleite. Porque aquela terra era a terra fértil, a terra que mana leite e mel. Eles entraram na terra e tiveram que guerrear. Eles entraram na terra e tiveram que plantar. Eles entraram na terra e tiveram que colher. Eles tiveram que semear naquela terra. Eles tiveram que trabalhar. Porém, era uma terra muito produtiva. Muito, não fazia esforço. Qualquer coisa que ele semeava, nascia, era grande. Isso é descanso. Só que agora havia uma diferença. Na terra que era deles, eles tinham total liberdade para plantar e para colher. Então, meu irmão, não pense que o lugar de descanso é inatividade ou ociosidade. Não é. O descanso, ele não é a ausência de guerra, mas ele é a certeza da vitória. Porque quando os hebreus entraram na terra prometida, eles tiveram que batalhar. Muitas guerras aconteceram, mas aquele era apenas um tipo de descanso que apontavam para outro descanso ainda muito maior, do qual a Bíblia diz que Davi falou sobre ele, porque Davi, que veio muitos anos depois, ele falou de um outro tipo de descanso,
Assim como Josué também falou no capítulo 16, que havia um outro tipo de descanso, além do descanso da terra prometida. Nós precisamos entrar no descanso de Deus agora, andar no descanso de Deus. Nós precisamos ter paz no nosso coração, tranquilidade, confiança. Nós precisamos confiar que o Senhor vai fazer. Nós precisamos profetizar. Nós precisamos lançar semente à terra. Nós precisamos entender e confiar que Deus está cuidando de nós o tempo inteiro, mas não podemos menosprezar de que existe uma guerra e que nós estamos inseridos nela, mas já temos as armas do Senhor para vencer. Você hoje pode plantar, e quando eu digo plantar você pode lançar palavras no mundo espiritual, você pode se apropriar das promessas de Deus para a sua vida, mas tudo isso é pela fé. Entre no descanso de Deus. Se você está tendo algum problema em alguma área, você precisa entrar no descanso de Deus, você precisa descansar de que Deus já fez. Deus já fez para você. Ao entrar em Canaã, realmente o maná cessou, mas a terra era muito produtiva. Aquela era a terra que a Bíblia diz que manava leite e mel. Agora, Hebreus capítulo 4, versículo 1, eu vou encerrar com esse texto. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Eu disse que acontece aqui na nossa igreja, todas as igrejas. Há pessoas que estão aqui, mas não estão conosco. Eles pertencem ao rol de membros da igreja, mas não são igreja. Porque a palavra que eles estão ouvindo não vem acompanhada de fé, por isso são dominados pelo pecado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Quem pode dizer amém? Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Ou seja, Deus ficou satisfeito. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Aqui está falando que a eles foi anunciada as boas novas também. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esse repouso aqui é o repouso celestial. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Você sabe que na Bíblia, o único momento que a Bíblia fala para você se esforçar se esforce para entrar no descanso. Deixa eu te falar a verdade. Nos dias de hoje, é difícil. Requer muito esforço para você entrar no descanso, por incrível que pareça. Parece contraditório o que está escrito aqui, mas não é. Porque a maioria das pessoas não conseguem descansar. Mas aqui está falando, esforcemo-nos por entrar numa condição. Meu irmão, o descanso não é um dia, o descanso não é 30 dias de férias, o descanso é uma pessoa. E é Jesus. É isso que os adventistas não conseguem entender. O nosso descanso é uma condição de fé em Jesus. Ele é o nosso descanso.
Olha só. Versículo 11, deixa eu ler de novo aqui. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Quando você está dentro do descanso de Deus, você está protegido de cair no deserto como aqueles desobedientes caíram. Agora, pastor, como eu descanso em Deus? Existe só um caminho para você descansar em Deus: relacionamento com Deus. Esse é o caminho. Porque é no seu relacionamento com Deus que você vai se apropriar das promessas de Deus para você. É quando você está lá no seu quarto e você está profetizando a palavra de Deus. É quando você está lá no seu quarto e você está entregando a sua família para o Senhor. Está profetizando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você passa ali horas e horas dizendo isso, você está dizendo: os meus filhos pertencem a Jesus. Eu me aproprio da promessa de salvação da minha casa. Eu me aproprio da cura sobre a minha vida. Porque Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu me aproprio da prosperidade sobre a minha vida, porque o meu Deus se fez pobre para que eu fosse rico. Você fica ali, você profetiza, você lança semente, que a palavra é semente. Você está ali, de repente você começa a adorar, e você começa a louvar. Depois você vai e medita na palavra, e Deus fala com você, ou você ora em outras línguas, ou você entra numa batalha espiritual por alguma área da sua vida. Isso é relacionamento com Deus. Isso é entrar no descanso com Deus. Não é ociosidade ou inatividade. O descanso é entrar na presença de Deus. É se apropriar das promessas de Deus. Porque se apropriar das promessas de Deus diz respeito não a uma religião, mas diz respeito a um comportamento de fé. E quando você ora, quando você profetiza, porque ninguém fala aquilo que não crê. Se você fala palavras negativas é porque você crê nisso. Mas se você começa a falar a palavra de Deus também é porque você crê nisso. E aí quando você crê, você se apropria do descanso. Isso é o descanso. Mas as pessoas correm de um lado para o outro, elas tentam resolver os seus problemas de muitas maneiras. Mas a maioria não tenta resolver da maneira de Deus. Entrando no descanso. E entrar no descanso é você se deleitar no Senhor, numa experiência pessoal de oração com Ele e de adoração. Como o Espírito te conduzir quando você estiver num relacionamento com Deus, ou na meditação da palavra, adoração, louvor, confissão, oração em outras línguas, intercessão. Eu não sei o que Deus vai fazer com você quando você estiver lá na presença dEle. Não existe uma regra. Apenas abra o seu coração e fale. Ore. Busque a Deus, abra o seu coração. Você está chateado, fala. No seu tempo com Deus é o lugar onde você vai abrir o seu coração, onde você vai falar das suas fraquezas, dos seus medos. Mas é o lugar também que você vai adorar a Deus pelas suas vitórias. Ninguém tem um relacionamento com alguém que ele não acredita. Só o fato de você ter um relacionamento com Deus já mostra que você crê em Deus. Porque você está ali. Quantas experiências, meu irmão, eu já tive com Deus no meu tempo com Ele. Você pode ter também.